Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Emanuele e sejam bem-vindos ao meu canal Liderando. E hoje eu estou aqui para falar da parte 5 de La Casa de Papel, do segundo volume que estreou hoje às 5 horas da manhã na Netflix. E caramba, é uma série que não perde a essência, começou muito boa e terminou muito boa. É uma das minhas séries favoritas e eu tenho certeza que de todo o Brasil também é uma das séries que mais impactou as pessoas. E é incrível porque a gente se pega torcendo pros vilões, pros ladrões conseguirem alcançar o seu famoso objetivo. E para quem tinha dúvida de que seria a Tóquio ou se não seria a Tóquio que iria narrar essa outra parte de La Casa de Papel, sim, é a Tóquio que vai estar presente. Então eu decidi fazer esse livro aqui imediatamente, com bastante spoiler, porque não tem como eu não falar, né? E não expor minha opinião, o que eu achei. Então, assim, já começou me prendendo ali, porque a Tóquio vai falar que astrólogos dizem que há milhões de anos, né? Bilhões de anos, na verdade, um processo aí de meteoritos que teriam despencado na Terra, deu origem à maior parte do ouro que existe no nosso planeta. E que foi uma coisa tão assim trágica, né, destruidora para que surgisse o ouro, que a gente percebe essa destruição no decorrer das nossas vidas, porque o ouro ele era motivo de guerras, ou seja, esse metal, né, esse minério, ele é capaz de destruir vidas. E ele também é o minério que a gente usa para colocar no dedo da pessoa que a gente ama e que a gente quer casar. Então, assim, a gente vê uma coisa que começou com uma destruição, sendo usada atualmente para começar a construção de um casamento. Então eu achei muito interessante esse paralelo que ela faz, né, da questão do ouro ter chegado de uma maneira violenta e também do fato de as pessoas matarem e morrerem pelo ouro. E aí ela coloca, né, que a vida dela e a vida das demais pessoas desse assalto também dependia disso. Então, pessoal, fica esse questionamento pra gente. Enquanto as pessoas morrem, né, as coisas à volta apodrecem, o que rola com o ouro? Ele permanece intacto. E para quem tava curioso se a Sierra ela ia matar o professor ou não ia matar não, mas tentar, né? Porque a gente sabe que ele não ia morrer assim no início do primeiro episódio aí. Dessa última temporada, da segunda parte dessa última temporada. Mas aí ela usa aquele alicate que ela pega, que a gente ficou meio com o pé atrás pra fugir. Ela corta ali os fios do carro, liga e vai pra uma fuga e quer entregar a cabeça do professor lá pro coronel. Porém, quando ela chega lá com o professor, o coronel não aceita as imposições que ela coloca, porque ela queria que ele assumisse a culpa e que ficasse também como herói ao entregar o professor. Mas aí o cara não aceita. Então, assim, o professor nesse meio tempo, ele consegue fugir de dentro do carro, que ele estava preso, o carro era velho, ele conseguiu ali rasgar e sair. E nesse meio tempo também a polícia toda tá chegando, porque há 3 minutos atrás o coronel havia disparado o alarme. Então, assim, junto o professor e a Sierra, eles começam exatamente nesse ponto a construir uma amizade sólida, porque os dois estão em fuga e ela cruzou a linha. Não adianta ela voltar atrás. Ela não vai ter ela não terá a integridade dela restaurada e o professor traz ela pro lado dele. E ela vai e eles vão pra uma fuga. Vários polícias chegam. Tem um momento que eles se escondem ali dentro de um sofá de forma muito rápida. A cabeça do professor, como um gênio, pensa de forma muito ágil. Então, assim, a neném até chora ali debaixo daquele esconderijo, mas os policiais acham que foram gatos, saem e eles finalmente ficam livres. E como é que eles vão sair de um local, em um bairro que tem policial pra tudo quanto é canto? Essa é outra parte incrível, porque eles vão sair dentro de caminhões de lixo. Ou seja, eles mascararam, né, a realidade através de uma ilusão.
porque assim, o caminhão de lixo podia circular por ali, e aí através desses lixos, né, que eles foram pegar, eles escolheram ali o professor, a Victoria, que é a criança, filha da Sierra, e a própria Sierra. Então assim, eles usam de um truque de ilusão para mascarar essa realidade. E agora, o que rola ali depois da morte da Tóquio, que destroçou meu coração, caramba. Berlim, Tóquio e Nairobi foram os personagens que eu mais gostei nessa trama. E os 3 personagens morreram. Então, assim, você fica, caramba, como eles fazem isso com a gente não consegue lidar com essa situação. E como que fica aquilo ali? A Tóquio, ela não morreu sozinha, ela levou mais 6 soldados. Porque se for para entregar o corpo dela, ela levaria os inimigos também com ela. Isso foi super interessante, né? E a questão da dublagem, como eu falei, de quem ia narrar, permaneceu sendo a Tóquio. O que eu achei muito interessante, eu gostei que finalizou dessa maneira, né? É uma forma da gente relembrar também da personagem, não deixar a personagem morrer na nossa memória. E lá, eles criam um plano, né? O plano do cavalo de Troia, remontando lá a questão da Grécia Antiga. E o que eles fazem? Eles falam que precisam de ajuda médica. Os policiais que sobraram lá dentro, né, a galerinha do exército que sobrou, que foi pouquíssimas pessoas, foram um homem, um ferido e uma mulher. Então, assim, a mulher, ela vai entrar nos dutos de ar para conseguir abrir locais para que os demais policiais entrem. Enquanto isso, esse outro, né, rapaz do exército, ele vai dar uma de bom moço ali para se infiltrar enquanto o plano segue, porque ela demoraria horas para conseguir chegar em cada local, para abrir ali para os policiais invadirem e eles deterem os bandidos. Porém, o Rio, ele surta, porque ele fica assim, eles mataram a Tóquio, eles mataram a Nairobi, vocês querem dar assistência policial? Mas a Lisboa, ela acalma o Rio, né? Explica que eles morreram porque foram tentar salvar ele lá da prisão de proteção máxima e tal. Aí o Rio se acalma. E esse plano aí do cavalo de Troia realmente acontece. Porque se tivessem ouvido o Rio e deixado o Rio disparar tiro em todo mundo, né? Porque segundo o Rio, não existe mocinhos numa guerra. Esse problema não ia desencadear numa bagunça lá no futuro, mas não ouviram, obviamente, porque a gente quer impacto, a gente quer emoção, a gente quer o medo, a tensão, a gente não quer uma coisa que não dá palpitações no nosso corpo, certo? Então, assim, eles entram e o Rio relembra um momento que teve com a Tóquio, né, de uma conversa que eles têm sobre quando se sente sozinho, é só abrir uma portinha que a pessoa que você ama vai estar do outro lado. Eu achei isso muito lindo, porque é como se ele sentisse ela, ainda que ela narrando lá de fundo, né, fale que já não estava mais ali, que ela gostaria de afirmar que havia paz. E ficou pra mim uma questão assim, não haveria nada depois desse final aí, depois da morte. E aí, de um outro lado também, a gente vê o Denver, que tá meio lá e meio cá, porque a Estocolmo, ela tá loucona, sabe? Ela começou ali a se drogar, e não foi uma vez, uma outra vez também ela vai se drogar, porque ela não tá sabendo lidar, ela tá com estresse pós-traumático por causa dessa situação do roubo. E o Denver vai se aproximando da Manila, e eles até se beijam, mas aí depois a Estocolmo acaba sabendo dessa situação, que eles se beijaram, fica ali sozinha no canto, ela tá surtando, disparando tiro pra tudo quanto é lado, vendo coisa que não existe, e o Denver se aproxima dela também, conta do beijo, apesar que ela já sabia, explica que quando eles tinham uma vida, né, pós-roubo, que eles estavam no paraíso, que ele não sentia como se estivesse num paraíso, que faltava alguma coisa, faltava festa, faltava a gandaia, e que isso ele não tinha, mas que ele era feliz lá. Então a gente vê assim uma crise no relacionamento sendo resolvida dentro de um
dentro de um dos cofres do Banco da Espanha. E aí ele pega umas roupas pra ela faz um striptease, eles ficam juntos. Então, assim, é muito interessante, porque eles já entraram lá praticamente com problemas e conseguiram resolver essas divergências do casamento enquanto cometiam um crime. Então, assim, a gente não tá vendo só o crime, vai roubar o ouro, não vai roubar, mas alguém vai morrer, o que vai acontecer? A gente tá vendo também as relações humanas sendo construídas, né? Assim como a relação do Helsinki e do Palermo, que foi ali construída, apesar que eu achei que nesse segundo ato, nessa segunda parte, ficaram assim meio de cantos, bem como os que serviram lá como reféns. Eles também não apareceram muito não, mas a série continuou sensacional, como eu citei aqui. Uma coisa muito legal é que sempre tá remontando esses fragmentos do passado. Então, assim, eles colocam lá o Berlim, colocam a figura, né, do filho do Berlim e a Tatiana, que era a mulher que o Berlim amava desde o início dessa última temporada. E a gente ficou assim, tá, será que o filho do Berlim vai contribuir para esse plano? Será o que aconteceu? Será que é só pra gente matar a saudade de um personagem incrível e que morreu tão rapidamente numa série que se tornou tão longa? Mas aí a gente entende que ele e a Tatiana são chaves fundamentais no final dessa trama que eu já vou falar pra vocês. E em meio a isso, a gente vai vendo uma similaridade entre o professor e o Berlim, que é o que a Tóquio coloca pra gente, que é a ilusão. Os dois tinham a questão da ilusão em comum e uma certa esperança com esses planos miraculosos de dar certo, né? E o professor, ele explica num dado momento também por que ele se envolveu nesse assalto. Porque era uma forma dele se comunicar com o pai dele, que estava na genética. Ele era um ladrão, o pai dele era um ladrão e o irmão dele, que é o Berlim, também era um ladrão. E ele comenta aí que viu o pai morrer na frente dele. Então, assim, era uma forma dele se comunicar com a pessoa que ele amava, que faleceu, através desses roubos. Então, assim, a gente vê a personagem do professor ser mais construída na nossa frente, sabe? Tem um dado momento que a gente vê um flashback dele lá com toda a turma antes do roubo, eles comemorando, rindo, o professor dança, fuma um cigarro, bebe, se solta. Então, assim, a gente vê que ele usa essa máscara de nerd, de recuado, de diferentão, para fazer coisas que qualquer bandido faria, apesar que ele mantém sua integridade, ou seja, ele evita matar as pessoas, porque eles querem ser vistos como Robin Hood. E aí, quando a Tóquio mata esses 6 policiais que a gente vê lá, o coronel fala assim, pronto, vamos divulgar a foto desses policiais e vamos divulgar a foto deles com a família, para as pessoas verem que esses Robin Hoods não são bonzinhos. Mas a Sierra, ela acaba fazendo um vídeo primeiro. Ela faz um vídeo explicando que foi triste, que houve essa morte e tal. Então, assim, o plano do coronel vai por água abaixo, porque eles permanecem com essa imagem, né, que o professor quer, que é a imagem de bons bandidos, bons samaritanos, de Robin Hoods, e não, assim, pro público ficar contra. E é o que rola, porque as pessoas permanecem lá, aplaudem, picham muros, elas apoiam a causa, como se elas se identificassem ali de várias formas com esses assaltantes. Porque, assim, eles estavam tirando da elite, né, e distribuindo por aí e tentando fazer isso da forma mais limpa possível, ou seja, sem feridos, sem efeitos colaterais. E nessa questão lá do banco, a gente vê que eles transformaram o ouro em grãos, né? Como se fosse grãos de areia para conseguir transportar. A princípio ficamos meio apreensivos, achando que eles podem não conseguir tirar o ouro de lá, mas eles conseguem, dá muito certo. E aí, depois de tirarem o ouro de lá, eles estão transformando em barras novamente, colocando ali o símbolo, né, do Dali, a máscara que eles usam desde o início do primeiro episódio de toda a série. E nesse meio tempo, chegam quem lá? Os policiais. E o professor fala para se render, porque agora chegaram 20 carros, depois ia vir 30, ia vir 60 e ia virar um massacre. Então ele se rende. Porém, ele percebe que é como se o carro que eles estavam não estivesse andando. E aí eles vão tentando arrombar a porta e se dão conta de que foram roubados. Quem roubou eles
É isso que é o ponto que eu achei essencial. Foi o filho do Berlim, juntamente com a Tatiana. Porque, como a Lisboa disse, né, as pessoas conversam na cama. E o Berlim havia contado desse plano, desse roubo pra Tatiana. E aí, a Tatiana, ela já tinha se envolvido ali amorosamente com o filho do Berlim. Então, assim, eles roubam e estão muito felizes, conseguem esconder esse ouro. Porém, o que é que o professor faz? O professor coloca a Sierra para ir procurar esse ouro, porque eles têm que recuperar o ouro. Ninguém pode saber que sumiu, era a chave ali para eles conseguirem sair de dentro desse banco. E aí, enquanto isso, lembra que eu falei que uma soldada, né, uma das policiais que estava lá pelos dutos de ar e abrir passagens para que os demais entrassem, ela consegue fazer isso. Em todos os nossos ali heróis, anti-heróis, eles vão ser detidos. Então, assim, enquanto o professor coloca a Sierra para resolver esse pepino, ele se entrega, ele vai até o banco e quer negociar. Sabe por quê? Olha que tacada de mestre. A economia espanhola ia despencar cada vez mais, porque, caramba, um patrimônio sumiu, o ouro se perdeu. Então, com a bolsa de valores que entraria em declínio, o país ia afundar ainda mais. Então, o professor quer fazer com o coronel uma troca, ele quer a liberdade em troca desse ouro. Só que a verdade é que ele substituiu esse ouro verdadeiro aí, que estava desaparecido, como eu citei, por latão. E ele deu várias e várias e várias pistas falsas e pistas complicadas para que os policiais seguissem essas pistas e encontrassem o ouro. Então, assim, tudo isso estava sendo noticiado. É por esse motivo que a situação da Bolsa de Valores, ela ia cair, porque todos os países estavam sabendo que a Espanha havia sofrido um rombo. Então, assim, foi muito interessante, porque no final das contas ele consegue substituir ali o ouro, né, real, por latão dourado, com o símbolo lá que eles usam, que é a imagem do Dali, e eles ainda conseguem sair livres, ganham passaporte e vão seguir sua vida. E eu achei que ficou muito casadinho, ficou um final muito bem feito, totalmente incrível. O Denver se acertou com a Estocolmo, a Manila, depois de beijar o Denver, percebeu que, caramba, passei 20 anos amando uma pessoa e percebi que não era exatamente isso que eu acreditava sentir. Então, assim, a gente vê que todos, no final das contas, ficam bem e têm uma vida nova. Por quê? Porque o que é noticiado na TV é que todos eles foram assassinados e que o ouro havia sido recuperado. Porque não importa se era um ouro de latão ou não. O que importava era ninguém saber disso para a economia continuar intacta. E foi o que rolou, e aí a gente vê ele se despedindo ali e dá uma falta, né? Porque falta Nairobi, falta Tóquio, falta Berlim e falta outros que foram importantes ainda que não tiveram um destaque tão grande como esses que eu citei aqui. Então, assim, eu não acho que a série decaiu, eu não acho que a série perdeu a essência, eu acho que a série permaneceu incrível, totalmente esplêndida. Não tinha como também ficar ruim e supriu todas as nossas expectativas. Então, assim, o vídeo de hoje é esse. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.